o texto, quando se encontrou o texto que seria para a casa da nossa oração, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Amém. Amém. Vamos todos nos colocar juntos. Eu peço ao Ronaldo que faça a oração. Senhor nosso Deus, Pai, criado nos céus e na terra, em todo o universo, em todo o lugar, estamos aqui os seus filhos neste momento, felizes pela oportunidade de estarmos juntos para podermos cultuar e adorar o teu nome, que é digno de honra, de glória e de louvor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, com espírito, pensamentos, orações, ou até mesmo palavras. Nos ajuda para que possamos cada dia mais entender o que tu queres de cada um de nós, possamos confessar os nossos pecados a Ti, possamos nos arrepender e ir para uma nova vida. Envia o Santo Espírito para ungir a Tua serva, para falar do Teu amor, da Tua palavra, para cada um que se encontra, que nossos corações também possam estar abertos para que possamos aprender e colocar em prática tudo aquilo que nós vamos ouvir. Nos dá uma noite de paz, nos dá envia o Santo Espírito, ajuda também aqueles que não puderam ouvir, que o seu bom Espírito também acompanhe os mesmos, faz uma cura espiritual, faz uma cura física de todos os seus filhos que estão no teu espírito, restaura e faça ser a tua vontade na vida de cada um que se encontra também. Sendo assim que te pedimos nos altos céus, hoje agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos podem tomar nossos assentos. Desejo as boas-vindas a todos, que todos possam se sentir recebidos por Jesus essa noite. E eu também agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor e também de meus irmãos. Nesse momento eu quero abrir a oportunidade para quem queira entoar alguém ao Senhor, contar um testemunho, estar para a oportunidade. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, pela minha saúde e pelos livramentos que Ele tem dado até o momento estamos, tanto a mim como toda a minha família. Por isso, gostaria de louvar ao Senhor, divino companheiro.
porque toda honra e toda glória Ele merece, né? Eu quero que os irmãos olhem seus corações para que Deus possa aceitar o meu louvor. Mas obrigada. Mais alguém gostaria de louvar o Senhor? Amém. Então, que Deus abençoe a cada irmão que participou aqui. Que eles também ficaram com seus agradecimentos no coração. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. Nesse momento, irmãos, peço a todos que abram os seus cenários. Abram os seus cenários no hino de número 210. Vamos entoar as estrofes de cima para retirarmos ao fim do Senhor. Oh,
a ofertar na mão do nosso Deus para abençoar. Amém. Amém. Nesse momento, irmãos, quero compartilhar um pouco da palavra. Estão todos com as suas Bíblias na mão? Precisamos da ajuda dos irmãos, inclusive para participar também. Com algumas perguntas, não tem corrida pregação. Nosso sermão de hoje tem como tema: não esconda o pecado. Vamos iniciar nosso sermão abrindo as nossas Bíblias já em Gênesis, no capítulo 3, nos versos do 8 ao 10. Gênesis 3, 8 ao 10. Quem achou pode ler, por favor. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Obrigada. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Pronto, obrigada. Todo mundo acompanhou? Nós temos o primeiro relato, escrito, que houve o homem se escondeu. Né? Então, a partir daí, se tornou comum o ser humano se esconder. O ser humano escondeu o pecado. Então, é algo comum, algo natural hoje a gente esconder o nosso pecado. Mas por que será que a gente faz isso? Por que a gente esconde o nosso pecado, o nosso erro? Quais são os motivos? Vergonha, o que mais? Medo da consequência. Apesar de que ela vem de todo jeito, né? Então, existem inúmeros motivos pelos quais nós escondemos o nosso erro. E até mesmo não confessamos um erro nosso para não demonstrar fraqueza, né? Às vezes também é questão de orgulho. Medo de ser recriminado, né? Pelas pessoas. Então, mas o que acontece quando a gente começa a acumular erros? Quando a gente começa a esconder muitos erros, muitos pecados? Como é? Fica depressivo. O que mais? O que acontece? Olha, irmãos, particularmente eu fico com medo de esconder o pecado, de esconder o erro, porque eu sei que alguma hora ele vai aparecer. A vergonha é maior, né, César? Então, existem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que esconderam o seu pecado e a gente pode ver quais foram as consequências. Alguém poderia me citar algum exemplo? De Davi, Acã, quem mais? O próprio Saul, né? Saul, Ananias e Safira também foi outro exemplo. Então todos Teve eles. o servo de Eliseu, né? Que pegou lá a capa, foi lá o Geazi, né? Então a gente pode ver, né, irmão Miranda, que são muitos exemplos de que é natural do ser humano esconder o pecado. Mas, infelizmente, por causa desse ato, as consequências são muito grandes. Na verdade, além de ser grandes, são muito ruins, né? E vamos abrir agora em Provérbios 28, 13, que foi o texto que nós lemos para base da nossa oração. Quem achou pode ler. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa avançar em vitória. Pronto. Achei uma coisa interessante aqui, irmãos. O que encobre a sua transgressão nunca jamais prosperará. Uma das coisas que o ser humano tem mais buscado é o quê? Prosperidade. Bem, prosperidade de vez, né? Mas onde está a verdadeira prosperidade de acordo com esse verso aqui? Na confissão do pecado. E Davi já nos mostrou isso em sua vida. A gente vou comentar com os irmãos mais na frente um pouco do que Davi falou quando ele escondeu o seu pecado. Então, os irmãos já pararam para pensar que a nossa vida pode não estar prosperando porque nós estamos escondendo o nosso pecado.
Na verdade, não estamos confessando como realmente deveríamos. Eu não estou falando, irmãos, de fazer as nossas orações e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sei que eu sou avarento, eu sei que sou orgulhoso, eu sei que sou... Não estou falando disso, irmãos. Eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão da confissão. Então, confessar o pecado não é simplesmente dizer que pecou. Confessar o pecado é quando a gente não justifica. Seja lá para quem for, para Deus ou para alguém. Quando a gente não coloca desculpas e não justifica o nosso pecado, essa é a verdadeira confissão. Agora eu vou dar alguns exemplos. Quando a gente diz assim: Senhor, eu não dei o dízimo porque as coisas esse mês foram muito pesadas, as dívidas foram muito altas. Eu confessei meu pecado? Confessei. Mas eu justifiquei. Eu não falo com o meu irmão, não vou pedir perdão ao meu irmão porque ele não fala comigo. Eu sei que eu errei, mas eu quero pedir perdão, mas ele não fala comigo. Ou então eu sou arrogante, bruto com a minha família, com os meus amigos, porque a minha família, todo mundo da minha família é assim. Então eu já vi uma geração e uma família que todo mundo é arrogante, todo mundo é bruto. Então é por isso, Senhor, que eu sou assim. Sei que eu estou errado, Senhor, mas eu sou assim por causa disso. Ou eu trato mal as pessoas porque o ambiente do meu trabalho é muito estressante. Eu já chego cansado, exausto do trabalho. Por isso que eu trato meus filhos assim, que eu trato minha esposa assim, ou meu marido assim. Então, a gente confessou o pecado, mas não confessou com sinceridade, que é a confissão com humildade. Senhor, eu errei. Eu não tenho nenhum motivo para justificar, porque se o Senhor veio, morreu por mim, disse que eu posso vencer, então eu consigo vencer. Então eu não tenho que inventar desculpas nenhuma. Claro que Jesus já sabe que nós somos pecadores, nós vimos de uma geração lá que a gente viu no texto de Gênesis, que nós já somos pecadores, nós já temos a tendência a esconder o nosso pecado. Então não há desculpas para isso. O escritor C.S. Lewis, não sei se estou falando não certo, em um dos seus livros, eu achei interessante que em um dos livros dele ele escreve 3 armadilhas mentais que afastam do verdadeiro arrependimento, da verdadeira confissão. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essas 3 armadilhas. A primeira armadilha, a comparação. A comparação, quando nós começamos a nos comparar uns com os outros, a gente começa a enxergar dessa forma. Deixa eu ver como é que eu posso explanar para os irmãos entenderem melhor. Eu acho o Neto uma pessoa, moralmente falando, decente. Então eu não sou pior do que Neto. Comparo o Neto e eu estou no mesmo nível dele, né? Mas também eu me considero melhor do que uma pessoa que cometeu um crime muito horrível, que tem uma vida que não é de uma moral, que não tem uma moral decente. Então, a gente começa a se comparar com os outros e a gente acha que não deve confessar, porque eu sou igual ou eu sou melhor. Então, a gente não acha que o nosso pecado é tão ruim e a gente acaba não confessando. A segunda armadilha é a consciência social. Pensar como um todo. Como igreja, por exemplo, né? Se a igreja tem sido uma igreja que não trabalha em prol das almas, não tem feito trabalho missionário, eu vou colocar a culpa em todo mundo. Na igreja, no pastor, no obreiro, eu nunca vou dizer assim: Senhor, eu erro porque eu não sou uma pessoa missionária. Eu não consigo fazer o trabalho missionário, eu não faço um trabalho missionário. Então, por pensar que a culpa é de todo mundo, que a igreja não faz, então eu não confesso o meu pecado. Eu não sinto que eu sou culpada daquele pecado. Isso é quando a gente pensa de uma forma geral, né? Sempre responsabilizando alguém por um pecado que é nosso. E o terceiro é o engano do tempo. A gente achar que os nossos pecados nossos erros vão ser modificados durante o tempo. Tem um longo percurso para correr e um dia eu vou conseguir, eu vou chegar. E a gente vai levando aquilo ali, aquele pecado, tranquilamente, os nossos pecados de uma forma assim, sem muita importância. Só que ao invés de a gente confessar e de a gente mudar, a gente começa a normalizar os nossos pecados e a gente não confessa. Porque está muito comum.
Já me vi, eu estou falando, irmãos, por experiência própria, já me vi muitas vezes sem confessar um pecado meu muito que parecia que não era um pecado tão mal, né? Porque era uma coisa que eu fazia habitualmente. Então eu já não estava mais confessando, aquilo já estava se tornando comum na minha vida e eu já não confessava. Então, confiar no tempo é algo enganoso. E a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer algo pelo meu pecado, fazer algo pela minha transformação, para que eu pudesse confessar realmente e me arrepender dos meus pecados, a partir do momento que eu fiz isso, foi que eu vi mais claramente os meus pecados. E aí eu comecei a confessar verdadeiramente o meu humilhamento ao Senhor. E aí, esses três são os perigos que nós corremos, né? E o problema não é necessariamente pecar, porque todo mundo peca, todo mundo erra. É a nossa postura dentro do nosso pecado. Como eu falei para os irmãos, eu tive que tomar uma atitude na minha vida para poder não normalizar os meus pecados, para não deixar de confessar sinceramente os meus pecados. Vamos abrir Salmos no livro, o capítulo 32, versos 3 e 4. Vamos ver um pouquinho de como Davi se sentiu por ele esconder o pecado dele. Salmos 32, 3 e 4. Enquanto empurrei meus ossos se consumiram, então gemei no dia todo, porque tua mão pesava sobre mim, de dia e de noite. Eu me rosto e exultou, como um calor para cima. Obrigada, irmão. Quem é que já se sentiu assim? Escondendo o pecado e a saúde, que aqui ele fala da saúde espiritual, da saúde física também. Porque aquilo que nos consome mentalmente, nosso físico sente. Virou um trauma, ele ficou Quem já se traumatizado. sentiu assim com o pecado? Traumatizado. Um pecado. Ele fala, mas eu calei, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. A gente começa a definhar. Então, será que a gente tem se sentido assim com os nossos pecados? E não é necessariamente, Davi não estava falando essas coisas necessariamente por causa daquele pecado que ele estava cometendo, mas eu acredito que a vida de Davi era uma vida tão devota a Deus que ele sentia, todas as vezes que ele pecava, ele se sentia assim. Ele confessava, porque Davi tinha o hábito de confessar humildemente a Deus os seus pecados. Mas aquele parece que foi um momento muito difícil para ele, porque foi um pecado que envolveram muitas outras pessoas, o reino inteiro, a família dele inteira. E outra família também, né? Então, será que nós temos nos sentido dessa forma relacionada aos nossos pecados? Ou a gente tem normalizado a nossa vida do pecado? Se existe uma oração, irmãos, que Deus nunca deixa de atender, é a oração que nós pedimos para Deus nos limpar dos nossos pecados. E raramente é uma das coisas que nós temos em mente. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Não estou julgando, estou falando por experiência própria e também não estou falando assim de um modo geral, porque todas as vezes que nós viemos aqui à frente para pedir ou para agradecer, a gente nunca pede por causa, geralmente nunca pedimos por alguma falta nossa. Lá no Bugio nós temos uma caixinha de oração, que a gente chama uma caixinha de oração muito poderosa. E ali dentro tem muitos pedidos, né? E são pedidos, todas as vezes que a gente realiza, o pedido daquela caixinha se realiza, a gente vai lá na frente agradecer por aquele pedido que tinha colocado dentro da caixinha. E geralmente, irmãos, os pedidos são sempre por alguma bênção, seja física, espiritual, né, saúde ou prosperidade. Sempre acontece, Deus sempre abençoa. Desde o ano passado, meu bebê está na caixinha de oração, ela fugiu, gente. E aí ela esteve lá e agradeceu também a Deus pelas bênçãos que ela recebeu. E será que se tivesse uma caixinha aqui, nós colocaríamos, Senhor, me ajude a deixar de falar mal dos meus irmãos? Vou colocar aqui essa caixinha de propósito. Irmãos, Senhor, me ajude a, sei lá,
que eu estou pegando. Me ajuda a devolver o dízimo e as ofertas, ser fiel ao Senhor Jesus e mais ofertas. Quando se trata de algo para o nosso bem-estar espiritual, será que temos pedido? Será que temos colocado isso como uma grande importância na nossa vida? Porque o texto que nós lemos lá em Provérbios fala: aquele que cobre o seu pecado jamais prosperará. Então, nós precisamos levar muito a sério a nossa vida de confissão. E o pregador, não sei se o irmão já ouviu falar desse pregador chamado Charles Spurgeon. Ele fala, conta uma história de alguns marinheiros, né? Que em meio a uma tormenta, eles começaram a confessar os seus pecados. Né? Ficaram com medo, começaram a confessar os seus pecados, fazer promessas a Deus. E aí ele diz, diante dessa história, ele diz, né? Do que adianta um arrependimento em que nasce em meio à tormenta, mas que morre na calmaria. Eu tive uma experiência, irmãos, esses dias, que algo aconteceu comigo, abalou muito a minha vida espiritual. E foi um erro. E aquilo me afligiu muito, muito mesmo. E eu me senti muito triste comigo mesma, né? E até falei com a minha mãe, conversei com a minha mãe. E nós oramos juntas. E ela falou assim, olha, falei, mãe, eu preciso muito vencer isso aqui. E ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum de 5 dias. Falei, tá bom, eu vou fazer o jejum. Mas eu estava numa angústia tão grande que eu disse, vou fazer esse jejum, que eu quero me livrar dessa situação ruim. Tudo bem. Aí passou a manhã, pronto, vamos começar nas quartas-feiras, porque quarta-feira é culto de oração, então se a gente já emenda na quarta-feira, o culto de oração já pede pela necessidade. Tá bom. Aí isso aconteceu no sábado à noite, no domingo pela manhã. Aí passou domingo, passou segunda, passou terça, já estava melhorando, né? Já estava ficando bem, já tinha até esquecido do que eu tinha feito. Chegou na quarta-feira, quem disse que eu lembrei de jejum? Quem disse que eu lembrei de pecado? Quem disse que eu lembrei de nada? E aí, na hora da tempestade, eu estava disposta a fazer um jejum, a transformar a minha vida. Chegou na calmaria, eu esqueci. E aí os dias que passaram, eu lembrei. E a mãe, lembra que a senhora falou que a gente ia prolongar um jejum? Leve, na verdade, a gente nem fez, não foi por. Tá bom. Quando foi um certo dia, eu estava lá na janela da minha casa, que a janela do meu quarto dá para a natureza, assim, e é alto. Estava ali conversando com Deus, de repente, algo no meu pensamento disse: cadê o jejum? Agora na calmaria acabou o jejum. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, agora eu vou começar o meu jejum, porque agora na calmaria que eu estou precisando do meu jejum. E aí eu comecei a fazer o meu jejum, e Deus tem me abençoado assim, ricamente. E eu louvo a Ele por isso. Então, irmãos, o conselho que eu deixo para os irmãos, falo da minha experiência, não deixe que a tempestade faça vocês confessarem os pecados de vocês publicamente. Mas que na calmaria é que a gente tem que mostrar que nós dependemos de Cristo, que nós precisamos de para limpar os nossos pecados. E agora vamos meditar um pouco, na verdade, relembrar alguns pecadores da jornada cristã que encontramos na Bíblia, na verdade, que revela por qual motivo que nós devemos, nos faz refletir sobre qual motivo devemos nos arrepender dos nossos pecados. Peço aos irmãos que abram em Êxodo, capítulo 9, Êxodo 9, 27 e 28. Então, Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ele disse: esta vez pequei, o Senhor agiu, porém eu e meu povo somos ricos. Orai ao Senhor, pois que abaixam estes meus trovões e as chuvas perpétuas. Todos deixarei ir,
mais conhecido como Faraó. O pecador endurecido, ele confessou ou não confessou o pecado dele? Ele disse, eu pequei. Mas ele estava com o coração tão duro que ele só confessou o pecado para que Moisés fizesse o quê? Cessasse a praga. Então ele só confessou o pecado para se livrar de uma situação ruim, para livrar o seu reinado, né? E o segundo pecador está em 1 Samuel 15, 24. O que nos diz lá? Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O segundo pecador é o pecador não sincero, o pecador mais conhecido como Saul. Saul, ele era um tipo de pecador que ele era muito, como é que fala? Uma pessoa que é muito flexível. Uma pessoa que, como a onda do mar, que vai e volta, como que alguma coisa acontece, isso, alguma coisa acontece, volúvel, alguma coisa acontece e ele começa a mudar. E quando o povo pressionava Saul, ele fazia o que o povo queria, como ele perdeu seu reinado. Então, o pecador não sincero que nós temos aqui, o segundo pecador, é o pecador que, em meio à dificuldade, em meio à pressão, né? E em meio ao medo de perder o seu reinado, ele confessou o pecado, mas não estava sendo sincero. Queria ser reconhecido de qualquer jeito, dos dois lados, tanto para Deus quanto para o povo. Exatamente. Veja bem, Saul era um homem que profetizava com os outros profetas uma hora e na outra hora ele estava buscando o auxílio das bruxas. Buscando as bruxas. Então, esse é o pecador não sincero. E temos o pecador desesperado e sem esperança. Eu não sei se desesperado é a mesma coisa que sem esperança, mas eu coloquei assim. Mateus 27, 4 e 5. Quem foi que disse essas palavras? Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Quem disse isso? Judas foi um pecador desesperado, um pecador sem esperança. E eu pergunto, irmãos, por qual motivo eu tenho confessado os meus pecados? Por que motivo? Será que é porque eu quero me arrepender, realmente ser purificado? Ou será só que eu estou com medo da consequência? Será que eu estou com medo de perder algo? Eu achei interessante que uma das minhas colegas disse assim, uma das colegas do trabalho, a gente estava conversando e ela sempre fala assim, né? Como eu sou a única cristã no meio delas, né? Ela fala, onde eu vou, tem crente. O rapaz que eu estava trabalhando lá na empresa, ele era crente. Eu estou rodeada de crentes, Jamile. Aí ela disse, deve ser um sinal, Deus está querendo falar comigo, Deus está querendo me buscar. Aí depois hoje eu ouço o chamado dele. Aí ela disse, mulher, mas ultimamente tem acontecido as coisas tão ruins no meu ambiente de trabalho, das duas uma. Ou eu estou passando por essas coisas porque Deus está querendo me provar mesmo, ou eu sou uma pessoa muito ruim. E aí a outra digitou assim embaixo, não, mulher, não fala assim, você não é ruim, não. E aí, muitas vezes eu ficava calada em meio a discussões desse tipo, né? Mas quando eu comecei a me sentir à vontade para falar dessas coisas com elas, aí eu comecei a falar. E aí, nesse momento eu falei, nenhum de nós tem nada dentro de nós que seja bom no nosso coração. Só Jesus pode limpar dentro do nosso pecado. Naquele momento, ela respondeu assim, agora você me deixou reflexiva. Porque ela pode ter confessado o pecado dela ter dito que ela não tem coisa boa no
muitas vezes nós estamos confessando o nosso pecado pelo motivo errado. E aí é onde surge o arrependimento, a confissão sem arrependimento. E quanto mais, falei para elas, né, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, a gente consegue ver a maldade do nosso coração. Então, somente dessa forma é que a gente consegue ver o quão mal nós somos, o quanto é que a gente precisa confessar os nossos pecados. Vamos para o último pecador. Lucas, capítulo 15, versos 18 e 19. Lucas 15, 18 e 19. Nosso próximo pecador é o pecador sincero e arrependido. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Quem disse isso? O filho pródigo. Essa história é tão bonita, né, irmãos? Então, o filho pródigo tentou viver sozinho, tentou viver com seus próprios pecados, sem ir atrás daquele que lhe daria o perdão. Ele tentou viver só. Ele tentou, trabalhar, comer a comida dos povos, trabalhar em alguma coisa para poder se sustentar. Mas ele viu que o pecado que ele havia cometido, que a vida que ele estava levando não era uma vida boa, não era uma vida feliz. E aí ele foi, confessou para o pai e até falou: eu posso vir até como servo. Não preciso ser seu filho mais não. Eu posso vir como servo. Mas aí o pai amoroso o abraçou, viu a confissão dele, viu que era uma confissão sincera e o perdoou e ele foi abençoado. Então esse é o tipo de confissão que devemos fazer. A confissão é que realmente reconhecemos o nosso pecado sem desculpas, sem justificativa, só reconhecendo que Deus é o único para nos libertar dos nossos pecados. Então todos nós somos pecadores, todos nós precisamos confessar sinceramente os nossos pecados a Deus. E para concluir, meus irmãos, no livro de 1 João, no capítulo 9, vou esperar ela colocar aqui. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos essa promessa. Mas nós só podemos obter essa promessa se nós fizermos o quê? Confessarmos os nossos pecados. E é sinceramente. Eu ouvi uma frase muito interessante de um pregador que falou assim: no céu nós não vamos encontrar pessoas que pecaram menos, mas pessoas que se arrependeram muito, que confessaram muito os seus pecados e se arrependeram. Então o céu estará cheio de pessoas assim. E eu desejo de todo o meu coração, irmãos, que cada um de vocês e eu sejamos todos uma dessas pessoas que estará ali com Jesus, porque confessamos muito os nossos pecados, que realmente nos arrependemos de cada um deles. Que Deus nos ajude para isso. Amém. Vamos todos ficar em pé e vamos entoar o mesmo hino que nós iniciamos, algo mais que a neve, do 66. Oh
Querido Deus, misericórdia do Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor, por tuas bênçãos derramadas para cada um dos teus filhos, por sobre os teus filhos. Queremos também, Senhor, te pedir nesse momento as tuas bênçãos espirituais para que possamos, Senhor, abrir o nosso coração ao Senhor, confessarmos cada um dos nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a ser humildes diante de Ti, nos lembrando que nada podemos esconder do Senhor. Nos ajude a fazer algo por nós, para que não venhamos, Senhor, levar uma vida completamente sem confissões, sem arrependimento. Que o Senhor possa abençoar todos os teus filhos no mundo inteiro. Nos ajude, Senhor, a propagar o Teu Evangelho, mostrar para as pessoas que elas também são pecadores, que são necessitadas do Teu sangue para purificá-las. Nos ajude a derramar os nossos corações, a nossa vida, com altar dentro do Senhor. Que o Senhor possa fazer, completar a obra que já começou em nós. Perdoe-nos, nos ajude na nossa caminhada cristã. Cuide os que estão enfermos, Senhor, e ajude os necessitados. Atende para os nossos pedidos, as nossas orações. Que o Senhor nos ajude a cada dia sermos fiéis a Ti. Convosco, nos conceda uma boa noite com a vossa presença, nos leve em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Atendemos para a conclusão. Em nome de Jesus, concluímos mais um culto, que a graça e a misericórdia de Deus nos acompanhe sempre. Amém. Estamos despedidos até